Olá, já estamos ao vivo, pessoal. Sejam bem-vindos. Já estamos ao vivo aqui na página Meio Fora da Caixa, lá no Facebook, aqui no perfil do Instagram também. Sejam bem-vindos. Vamos ver quem está chegando aqui. Semijoia, bem-vindos. Gente, hoje nós vamos conversar sobre 7 erros que atrapalham, que impedem você de dominar as finanças do seu negócio, impedem você de ter lucratividade. São 7 erros que provavelmente você comete ou já cometeu algum deles. Então, hoje nós vamos abordar, vamos explorar esses 7 erros aqui, vamos encontrar soluções cabíveis para cada um deles. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar pedindo para vocês compartilharem a live, né? Isso sempre nos ajuda a divulgar ainda mais o nosso trabalho aqui na rede social. Então, pessoal, clicando aqui no coraçãozinho do Instagram, enviando o aviãozinho lá para o teu amigo que também é empreendedor, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho aqui no canal. Então, aqui no Facebook também, pessoal, tem como compartilhar, tá? Clica no compartilhar e manda para aquela pessoa que você sabe que vai precisar dessa informação. Eu quero saber de vocês se o áudio está tudo certo, se está dando muito eco aí. Estava testando alguns lugares aqui do nosso novo apartamento para não ter muito eco, né? Para vocês não escutarem muito eco. Então, qualquer coisa, avisa aí que eu vou tentar organizar aqui, tá? Então, fiquem bem à vontade para mandar aqui no chat, mandem suas dúvidas também. No decorrer da live, a gente vai aprofundando aí as dúvidas de vocês também. E eu estou muito feliz, pessoal, de receber vocês aqui nessa nova moradia, nesse novo ambiente, né? Uma nova fase se inicia e eu estou muito contente, muito feliz com ela. E que bom poder compartilhar isso com vocês também, né, gente? Manda um oizinho quem estiver aí no Facebook para eu saber quem está comigo. No Instagram também. Quem está aí assistindo já manda o seu oizinho, seu olá. E em seguida já vamos começar aqui com o nosso conteúdo, minha gente. Estou abrindo aqui o cronograma. Para começar, pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre 7 erros que muitas empresas cometem no decorrer dos anos de vida da sua empresa. Olha que o Andrews já está mandando uma palminha. É isso aí, gente. Vamos comentando, tá? Bom, pessoal, uma empresa é uma organização, né? Uma entidade, a gente chama assim, tem vários nomes, né, para classificar uma empresa. Mas um negócio, quando você começa a empreender, você possui diversas atividades, ferramentas, diversos setores da sua empresa que você precisa dar atenção. E um dos principais setores que move toda e qualquer empresa é o setor financeiro. Para você conseguir fazer com que o seu negócio tenha lucratividade, para você conseguir alcançar os objetivos que você tem como empreendedor, até mesmo para você conseguir expandir com a sua empresa no futuro, se isso for o teu objetivo, você precisa dar atenção para o financeiro do seu negócio. Isso é, pessoal, de praxe. Como eu sempre falo aqui para vocês, o coração da sua empresa é o financeiro, porque a partir da gestão financeira é que você vai conseguir mandar recursos para outros setores da empresa. Por exemplo, se a empresa precisa fazer um investimento em marketing, você vai lá no controle de caixa da empresa, vai pegar do controle de caixa o valor que precisa investir e vai depositar esse valor no investimento de marketing. Se você precisa fazer uma compra de insumo, você vai precisar tirar o dinheiro do financeiro, do banco, onde você está com aquele dinheiro, para pagar o teu fornecedor. Então, pessoal, o coração da sua empresa é o financeiro, porque é ele que vai bombear os recursos financeiros para todas as partes do seu negócio. É como o nosso coração, né? Não é ele que bombeia o sangue para todos os lados, né? Onde precisam, em conjunto, estar em atividade, né? Então, gente, o financeiro do seu negócio é extremamente importante para você conseguir ter lucratividade, tá?
Mas, pessoal, eu vejo que existem alguns erros que são cometidos no decorrer da gestão financeira de uma empresa e que são erros muito frequentes de pessoas e clientes, de pessoas que eu acompanho aqui nas páginas, nas redes sociais, dúvidas que algumas pessoas me trazem. Então, tudo isso, né, das minhas mentoradas também, então, tudo isso que eu trago para vocês são erros muito comuns, frequentes e que realmente prejudicam o financeiro do seu negócio. Então, hoje nós vamos abordar 7 erros que impedem a sua empresa de ter uma boa saúde financeira. Tá? Boa noite, Walker, seja bem-vindo, que bom ter você aqui mais uma vez. Vamos convidando o pessoal, os amigos, quem é empreendedor aí que você conhece da família também convida para vir para essa aula aqui, tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar agora com a parte do conteúdo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, minha garganta. A garganta tá seca por aqui. Mas vamos lá. Primeiríssimo erro, pessoal, que eu preciso falar aqui para vocês, isso é frequente, inclusive, até em empresas que já estão há anos no mercado. Então, pessoal, é um erro de principiante, mas que empresários experientes, né, pessoas há muitos anos vêm cometendo ele, não percebe que esse erro é o que pode estar prejudicando o capital de giro da sua empresa, pode estar dificultando você de fazer os seus controles financeiros da forma correta. E esse primeiríssimo erro é você misturar as despesas da pessoa física com as despesas da pessoa jurídica. Então, assim, gente, você precisa trabalhar as duas coisas separadamente. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física, tá? Toda e qualquer despesa, por exemplo, que eu tenho para minha manutenção de vida, aluguel, energia elétrica da casa, água, mercado, internet, Netflix, telefone, todas essas despesas aí, elas são referente à nossa pessoa física, é aquilo que a gente gasta para nós termos, né? Não é para a empresa. Então, essas despesas você precisa tratar elas separadamente das despesas da sua empresa, tá? As despesas da empresa são o quê, pessoal? Imposto, pagamento de fornecedor, aluguel da sala comercial, se você tiver. Além disso, funcionários, se você tiver, energia elétrica da parte que você usa para a empresa, mesmo que você tenha, por exemplo, dentro da tua casa. O meu escritório é dentro do lugar onde eu moro, né? Da minha casa. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Você pode estar fazendo um rateio. Por exemplo, pegar o que foi gasto de energia elétrica durante o mês e dividir entre as partes da casa que você usufrui dessa energia elétrica. Então, digamos que a sua casa é composta por 5 cômodos e um deles você utiliza para trabalhar, certo? Então, você pode pegar o valor da energia elétrica, dividir por 5 e usar uma das 5 partes para a sua empresa. Essa vai ser a despesa da tua empresa. Então, tem como você fazer o rateio disso quando você está trabalhando em casa, tá? Não é porque está dentro de casa que não tem porquê a empresa contribuir com os gastos da casa, né? Muito pelo contrário. Ah, mas Ellen, às vezes acontece também de eu colocar dinheiro na empresa. Isso é possível? É certo fazer dessa maneira? Pessoal, não é certo, tá? Cada um deve ter o seu capital de giro separadamente. Então, a tua empresa, ela precisa ter capital de giro para pagar aquelas despesas mensais que ela possui. Se você tem que estar colocando dinheiro do teu bolso na tua empresa todo santo mês, a todo momento, é porque existe alguma coisa de errado aí no seu negócio. Ou você não está vendendo o suficiente, ou você está gastando muito, ou o teu preço de venda está incorreto. Enfim, tem algo aí que está muito errado. Porque, pessoal, não está certo você, como pessoa física, tirar dinheiro da tua empresa o tempo todo, da mesma maneira que não está certo você ficar colocando dinheiro na tua empresa o tempo todo. Então, você precisa olhar pelos dois lados, tá? Manter as despesas separadamente vale para os dois lados, tá? É isso aí. Agora, por que é tão importante a gente fazer essa separação? Pessoal, primeiro por questão de organização.
quanto mais simples for a forma como você faz o pagamento das suas despesas, melhor vai ser para você administrar. Porque, por exemplo, se demorar muito tempo para você fazer o pagamento das despesas mensais da tua casa ou da tua empresa, você sempre vai ficar com aquele receio de ter que fazer porque demora muito tempo, é muito trabalhoso. Então, você precisa ter uma organização que te traga facilidade, simplicidade. Então, manter as despesas separadas vai te ajudar na questão da organização em primeiro lugar. Porque quando você tem ela separada, você pega a conta da pessoa jurídica e paga tudo que é da pessoa jurídica dentro daquela conta. Aí você vai lá, pega a conta da pessoa física e paga tudo que é referente à pessoa física dentro daquela conta. Fica muito mais simples de você trabalhar. Agora, se você vai pagando durante o mês, né? Vai vencendo vence uma conta no dia 10, outra vence no dia 15, outra vence no dia 20. Isso se torna muito confuso, porque a todo momento você tem que parar para fazer o pagamento das despesas pessoais. Então, o que eu te sugiro, tá? Virou o mês, o que é o ideal você fazer? Virou o mês, a tua empresa tem que pagar para você o teu salário fixo, digamos, de R$ 1.500, tá? Um salário pré-definido. Esses R$ 1.500 você vai transferir da conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física. E aí, logo no início do mês, você já efetua o pagamento de tudo que você precisa pagar, independente se falta dias para vencer. Porque dessa maneira, você para só uma vez por mês para fazer os pagamentos das contas de pessoa física. Claro, né, que, pessoal, as contas de pessoa jurídica não são bem assim que acontece. Na pessoa jurídica, você vai todas as semanas pagando aquilo que vence na semana. Mas é porque a pessoa jurídica, ela possui uma quantidade de movimentações, de contas a pagar muito maior do que a pessoa física. Mas isso é uma questão de organização, tá? Então, manter as contas separadas vai te ajudar, em primeiro lugar, na organização. Em segundo lugar, quando você, por exemplo, fica mexendo no dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal, você corre o risco de estar prejudicando o capital de giro da sua empresa. Gente, olha só, toda a retirada de dinheiro que você faz da sua empresa, que não seja o teu salário, a gente deve considerar como retirada de lucro. Tá? Então, assim, se você faz todo momento aquela retirada de lucro ali, no final das contas não vai sobrar lá no final do ano um valor para você retirar. Porque durante o ano você já foi fazendo as suas pequenininhas retiradas. E aí vem aquela questão, né, que dá aquela sensação de que você nunca faz a retirada de lucro. Porque quando você retira cada valorzinho que você precisa, de 50 a cada R$ 100, a cada 150, vira em nada, gente, porque é muito comum nós olharmos para um valor de R$ 50 e acabar gastando do que olhar para um valor de R$ 1.000. A gente sempre vai ter aquela sensação de que R$ 1.000 dá mais pena de gastar do que R$ 50, não é verdade? Então, assim, quando você deixa para fazer a tua retirada de lucro só lá no final do ano, você vai ter uma melhor organização e ainda vai deixar o capital de giro da tua empresa circulando durante o ano para fazer a retirada lá no final. Essa é a maneira correta que deve acontecer com a retirada de lucro, tá? Então, a separação das despesas de pessoa física e jurídica é o primeiro ato que você deve ter quando você abre a sua empresa. E ainda assim, tem muitas pessoas que cometem esse erro. Mesmo que, por exemplo, o microempreendedor individual, no caso do MEI, a gente muitas vezes acaba, né, tendo aquela sensação de que é tudo a mesma coisa, porque o MEI está no teu CPF e no nome, na razão social do teu MEI, tem o teu CPF lá, né? Mas mesmo assim, pessoal, o teu MEI é um CNPJ, tá? Todo CNPJ é uma empresa e toda empresa deve estar separada da pessoa física. São coisas diferentes. Até porque, pessoal, se fosse a mesma coisa, não precisaria abrir um CNPJ. Você poderia ter uma empresa no teu CPF e continuar usando CPF. Mas não é bem assim.
Fiscalmente falando, legalmente falando, também, pessoal, para o governo, eles sempre vão ter as duas coisas separadas. Uma coisa para o governo é a renda da tua pessoa jurídica, outra coisa é a renda da tua pessoa física. Então, sempre a gente tem que ter essa visão, essa separação, tá? Para não misturar, para não confundir, para não dificultar a tua organização e o teu controle financeiro. Além disso, para não dificultar o teu capital de giro do seu negócio, tá? Outra coisa que acontece muito quando você mistura as duas coisas é a distorção das informações. Por exemplo, digamos que você vai no mercado, né, e faz uma compra. Você vai comprar coisas para o final de semana lá na tua casa, que você vai consumir, e já aproveita e compra alguma coisa que a empresa precisa. Por exemplo, um café. A empresa está precisando de um café. Depois, você não vai conseguir lançar isso lá no controle de caixa do seu negócio. Então, vai distorcer a informação na hora de você fazer a análise, na hora de você olhar para a tua empresa e dizer, eu gastei R$100 esse mês com café. Você não vai ter essa informação porque você pagou com o dinheiro da pessoa física. Então, vai distorcer totalmente o teu controle de caixa e a tua análise. Então, essas são as principais razões para vocês separarem as despesas da pessoa física das despesas da pessoa jurídica, tá ok? Ok, Ellen, vamos ao segundo erro que as pessoas costumam cometer, tá? Deixar de pagar a guia mensal do MEI. Gente, essa é uma obrigação que você passa a ter a partir do momento em que você registra o seu MEI. Você faz o cadastro e em seguida a tua obrigação já começa a acontecer. Então, a obrigação de pagar a guia mensal é muito importante. E eu costumo perceber, pessoal, que muitas pessoas deixam de pagar por 3 principais motivos, tá? Primeiro, algumas pessoas deixam de pagar porque elas não sabem que precisa pagar, né? Então, existe muitas vezes a falta de informação. Algumas pessoas acabam abrindo o MEI porque muito se vende, né? Que o MEI é algo simples, que o MEI é algo fácil, que ele sai rápido, em 15 minutos você abre, é só você abrir e consegue emitir nota fiscal. E aí as pessoas se esquecem de se informar sobre o imposto. Como é que faz para pagar o imposto mensal? Então, muitas vezes acontece, pessoal, isso eu já vi muitas vezes acontecendo, relato de muitas pessoas, principalmente nos grupos que eu participo, no Facebook, pessoas comentando, né? O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? Então, a guia mensal, pessoal, e outra coisa também bem importante, tem pessoas já que aconteceu e me chamaram, inclusive, para eu ajudar. Abriram um MEI, por exemplo, no dia 8 de dezembro, vamos supor, tá? E aí, na virada do mês, ali, dia 1º de janeiro, fecha o MEI. Quando isso acontece, pessoal, como eu falei, a partir do momento do registro do teu MEI, você passa a ter a obrigação de pagar a guia mensal, tá? Então, mesmo que você tenha ficado apenas com 20 dias do MEI aberto, apenas 30 dias do MEI aberto, você já vai ter imposto para pagar. Por que isso acontece, gente? Porque o MEI, ele possui um imposto fixo, ele não é um imposto calculado sobre o valor da tua venda mensal. Então, significa que a partir do teu registro, você já tem a primeira guia gerada para pagamento, tá? E além disso, pessoal, quando você abre o teu MEI, tu pode, por exemplo, abrir hoje, né? E já imprimir as guias do ano todo, por exemplo. No caso, esse ano ainda só tem o mês de dezembro, mas se você abre, por exemplo, o teu MEI em janeiro, você já tem a possibilidade de imprimir as guias do ano todo para pagar. Então, essa possibilidade é legal, que daí tu não precisa ficar todo mês tendo que imprimir a guia, né? É só ir lá, selecionar todos os meses e imprimir, tá? Então, assim, gente, é bem importante que a gente mantenha a guia em dia. Outra razão que eu vejo muito acontecendo é que pessoas esquecem de pagar a guia, né? O que acontece quando você esquece de fazer um pagamento? Isso caracteriza falta de organização, tá? Então, assim,
Ah, esqueci de pagar. Gente, vocês precisam ter uma agenda financeira no seu negócio. Você precisa ter uma pastinha com os documentos que você tem para pagar, com os boletos organizados por ordem de data. Você precisa ter uma organização que você vai olhar para aquela pastinha ou para aquela agenda e vai conseguir identificar todas as despesas que vencem nessa semana, todas as despesas que vencem na semana que vem, e assim por diante. Então, quando você esquece de pagar, é pura questão de falta de organização, tá? Eu tive clientes que tinham um baixo volume de pagamentos para fazer, então o que eles faziam? Virava o mês, eles faziam o pagamento de tudo que tinha para vencer naquele mês, que era fixo, né? E deu. Na primeira semana já fazia todo o pagamento. Isso é bacana, pessoal, porque você pode estar, por exemplo, trabalhando com um saldo de caixa suficiente para pagar as despesas do mês seguinte, se você quiser, né? Então, essa organização é muito importante de ser feita. Tive um relato também de uma amiga minha que me disse assim, ai, mas as minhas contas da empresa começam vencendo lá no dia 5 e eu só recebo dos meus clientes no dia 20. Aí, o que eu falei para ela? Olha só, aquilo que você recebe no dia 20 tem que ser o dinheiro que você vai usar para pagar as despesas do mês seguinte, porque senão você tem um problema de ciclo financeiro muito extenso. Por exemplo, se as contas vencem no início do mês e você está recebendo só no dia 20, no dia 25, você tem um problema de ciclo financeiro, porque você está tendo que pagar antes, né? Antes de receber. E isso não é legal. É importante você sempre alinhar o recebimento dos teus clientes com os pagamentos que você precisa fazer. Ou então, no caso dela, né, que ela recebia sempre no dia 20 ou no dia 25, ela deve pegar o valor que entra no dia 20 e dia 25 e deixar para fazer o pagamento das despesas do mês seguinte, para ter um bom fôlego financeiro. Já pensou você virar um mês e não ter dinheiro para pagar as contas? Isso é questão, pessoal, de planejamento, é questão de organização, tá? Outro fato que leva as pessoas a atrasarem a guia mensal é por achar que o valor é muito baixo e vai deixar para pagar todas as guias juntas. Já vi isso acontecendo também. E aí, o que acontece? Ah, deixa que eu pago todas as guias no final do ano. Aí eu pago os juros e a multa porque o valor é baixinho, não dá muito gasto. Gente, isso é falta de comprometimento com o dinheiro da tua empresa. Por quê? Porque, pessoal, a tua obrigação é de pagar todos os meses. Se você acha que o valor é baixo e que você pode pagar tudo de uma vez só, então gera as guias em janeiro e paga antecipadamente e não atrasado. Porque se você está pagando atrasado, você vai pagar juros e multa. E juros e multa ninguém paga para você. Não tem como colocar isso no preço de venda para o teu cliente pagar para você. Então, pessoal, isso significa falta de comprometimento com o dinheiro da tua empresa. Você precisa se comprometer com o dinheiro do teu negócio. Você precisa saber que cada real, cada centavo deve valer a pena no investimento que você for fazer. Em cada lugar que você for colocar o dinheiro da tua empresa, você tem que ter ideia do retorno que isso vai te trazer. Se você for, por exemplo, escolher um bom fornecedor, que você vá pagar um pouco mais caro, mas que te fornece um produto de qualidade, você está pensando na qualidade do teu produto, não é verdade? Beleza. Se você vai colocar o dinheiro no marketing da sua empresa, você está investindo no marketing para trazer mais pessoas, mais clientes, para fidelizar clientes. Então, você está colocando dinheiro no investimento. Agora, quando você deixa a guia atrasar porque o valor é baixo, porque a multa é baixa, você está simplesmente rasgando dinheiro. Isso não é legal. Isso não é falta de você ter consideração com o seu negócio. Então, pessoal, se você acha que dá para pagar tudo junto, paga antecipado e não paga atrasado, tá? Vamos continuando aqui, minha gente. Vamos mandando as dúvidas de vocês. Fiquem bem à vontade, tá? Vamos lá. O terceiro erro, pessoal, não acompanhar o limite de faturamento do seu MEI.
a gente bem sabe, né? E quando abre o seu MEI, que a gente possui um limite de faturamento de R$81 mil. Vamos ver, né, para quando vão aumentar esse limite aí. Elas ainda não têm nada projetado. Mas, pessoal, a gente sabe que esse limite ele é de janeiro até dezembro ou proporcional ao mês de abertura da sua empresa. Por exemplo, se você abrir a tua empresa no mês de junho, você vai ter metade de limite de faturamento, porque são os meses que você vai estar atuando com o teu MEI, certo? Beleza. Então, pessoal, se você não acompanhar o teu faturamento, você corre um risco muito grande de estar faturando mais do que deveria e no futuro ser notificado. Então, pessoal, é bem importante que a gente consiga acompanhar o limite de faturamento do nosso negócio, acompanhar quanto está sendo vendido durante os meses para poder se prevenir. O melhor remédio, pessoal, é sempre a prevenção, tá? Então, prevenir é melhor do que remediar. Deixar as coisas acontecer vai acabar te prejudicando no futuro. Então, procure um contador que vai te acompanhar nesse processo, vai te ajudar muito para que você consiga estar sempre acompanhando aí quanto está sendo o teu faturamento durante o ano. Além disso, pessoal, acompanhar o faturamento é questão de gestão financeira, é questão de estratégia. Você precisa todos os meses analisar se você está vendendo suficiente para pagar as suas despesas e fazer o dinheiro sobrar. Então, acompanhar o limite não é só por questão legal, é por questões gerenciais, é por questões de tomada de decisão. Além disso, minha gente, é para você identificar se você está alcançando o ponto de equilíbrio da tua empresa. Isso é extremamente importante, tá? O quarto erro que eu vejo muitas empresas cometendo é não fazer planejamento financeiro. Na semana passada, a gente fez uma live completa aqui falando sobre 6 passos que você deve tomar antes da virada do ano para conseguir fazer uma boa projeção financeira para o ano que vem. E além disso, na live da semana retrasada, lá no dia 24 de novembro, a gente fez uma live sobre como fazer o planejamento para 2021. Se você não assistiu essas duas lives, eu te aconselho sinceramente, honestamente, a assistir as duas lives, tá? Para conseguir fazer o teu planejamento financeiro. Por que precisa planejar o futuro do seu negócio? Por que precisa olhar para o planejamento financeiro da sua empresa? Porque o planejamento financeiro, pessoal, é a principal ferramenta que vai nos ajudar a tomar decisões futuras caso o faturamento da nossa empresa diminua muito. É o planejamento financeiro que vai te ajudar também a avaliar quanto de capital de giro você precisa ter todos os meses para pagar as suas despesas fixas, para conseguir ter um bom fluxo financeiro no teu negócio, para que você tenha um bom fôlego financeiro. O planejamento financeiro é a principal ferramenta para você conseguir fazer o dinheiro sobrar aí no final do mês. Porque é através dele que você consegue olhar quanto você gasta por mês, quanto você precisa vender por mês e quanto você vai conseguir lucrar com esse faturamento. Então, o planejamento financeiro é um dos erros, né? Você não estar fazendo planejamento financeiro é um dos principais erros na gestão financeira do seu negócio. Então, assistam essas duas lives completas que eu fiz sobre planejamento, tá? Da semana passada e da semana retrasada, dia 30 de novembro e dia 24 de novembro. Assistam antes da virada do ano, antes de você virar o ano aí, porque é muito importante que você já comece o ano com um bom planejamento. Um erro também é você não planejar prevendo o que de pior pode acontecer com a sua empresa. O que é a pior coisa que você pode imaginar que pode acontecer aí no seu negócio? Comenta aqui no chat para a gente trocar uma ideia. Na minha opinião, a pior coisa que pode acontecer é você passar um mês com 0 vendas. Então, se isso acontecer, o que você vai fazer? Quais iniciativas você vai tomar? Alguma coisa você vai precisar fazer. Alguma atitude você vai precisar tomar para sair desse problema, né?
para alcançar o teu faturamento necessário. Então, o planejamento financeiro é o que vai te demonstrar quais iniciativas, quais atitudes você pode estar tomando, né? Quais decisões você vai precisar tomar perante a isso. É dentro do planejamento financeiro que a gente consegue avaliar isso, tá? Vamos lá, para o quinto erro, pessoal. Esse erro aqui é um dos mais prejudiciais para o seu negócio, tá? Não ter controle de caixa. Pessoal, o que é um controle de caixa, tá? O controle de caixa, ele nada mais é do que um relatório onde você vai informar tudo aquilo que a tua empresa gasta por mês, tudo aquilo que entra de dinheiro dos clientes, tudo aquilo que você vende. O controle de caixa, ele é o histórico da tua empresa em números. É a vida financeira da tua empresa, tá? Por que o controle de caixa é tão importante? Porque através do controle de caixa que a gente vai conseguir criar todos os outros relatórios que você precisa ter para olhar para o teu negócio e ver se ele está saudável financeiramente. É através do controle de caixa que a gente consegue fazer o fluxo de caixa, o preço de venda do teu produto, a projeção de faturamento, a projeção de gastos, o planejamento financeiro, a gente tem como base o controle de caixa. Você usa o controle de caixa para fazer o diagnóstico financeiro da sua empresa, para identificar se você realmente teve lucratividade, para identificar se o que você está fazendo está correto ou não, se está dando certo ou não. Então, o controle de caixa é a principal ferramenta que você deve ter, tá? Você precisa começar pelo controle de caixa. Eu já peguei clientes, pessoal, de consultoria que não possuíam um controle de caixa. E aí a gente precisava fazer o diagnóstico financeiro e o cálculo do preço de venda, para ver se os produtos estavam com o preço correto. O que a gente precisou fazer nessa empresa? Nós tivemos que fazer um levantamento de informações, tá? Então a gente teve que retroagir, voltar lá no mês, no início do ano, e fazer um levantamento de faturamento, um levantamento de gasto, um levantamento de compra, para conseguir identificar o que estava sendo feito de errado na empresa. Mas o que acaba ocasionando isso? Tá? Quando você faz um diagnóstico financeiro através de levantamento, assim como eu estou falando para vocês, você corre o risco de ter um relatório com margem de erro, ou seja, ele não vai estar 100% correto. Por quê, pessoal? Porque a informação mais confiável que você vai ter é o controle de caixa, é aquele onde você coloca todos os meses o valor que está entrando e que está saindo do seu negócio com a categoria da despesa, ou seja, um lugar que identifique para onde você está destinando o dinheiro, tá? Então, o controle de caixa é extremamente fundamental para você conseguir fazer uma boa gestão financeira, para você conseguir diagnosticar a saúde financeira do seu negócio, para calcular o preço de venda do teu produto, tá? Esse erro, pessoal, eu vejo que muitas vezes as empresas cometem por falta de informação, por não saber como fazer. Então, pessoal, para você conseguir, tá? Começar a fazer a tua gestão financeira, comece pelo controle de caixa, tá? Estamos indo agora para o nosso sexto erro que um MEI fora da caixa não pode cometer. Ellen, o que é um MEI fora da caixa? Gente, um MEI fora da caixa é aquela pessoa que pensa fora da caixa, que tem aquele pensamento que entende quanto a sua empresa está tendo de lucro, que quer saber como que o seu negócio está indo, qual é o desempenho financeiro da sua empresa. É aquela pessoa que saiu do óbvio, né? Que não quer mais empreender sem ter um controle. Então, gente, quem é fora da caixa, quem pensa fora da caixa é a pessoa que busca por conhecimento,
para que o seu negócio realmente tenha lucratividade, para que realmente sobre dinheiro no final do mês. E isso a gente sabe que é um grande desafio, né? Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Mas o sexto erro que eu relacionei aqui para vocês é justamente não criar metas de faturamento no seu negócio, tá? Eu falei sobre metas essa semana, pessoal, ainda ontem postei um vídeo para vocês falando sobre metas, sobre sonhos, sobre objetivos. E um grande erro é você não projetar o financeiro, o faturamento da tua empresa com meta de faturamento, tá? As metas de faturamento da sua empresa precisam estar de acordo com o ponto de equilíbrio da sua empresa. Então, por exemplo, para você criar uma meta de faturamento, você precisa primeiro descobrir o ponto de equilíbrio do seu negócio para determinar uma meta de faturamento acima do ponto de equilíbrio, né? Para relembrar, o ponto de equilíbrio ele é quando as despesas empatam com a receita. Ou seja, quando você vendeu o suficiente para pagar as contas, mas não sobrou nada, zerou, né? Então, a tua meta de faturamento tem que estar sempre acima do ponto de equilíbrio para fazer o dinheiro sobrar, tá? Agora, Ellen, para que é tão importante eu criar metas? Por que eu preciso saber disso? Porque, pessoal, se você não sabe quanto você precisa vender por mês, como é que você vai trabalhar as tuas técnicas de venda, as tuas estratégias de venda, como é que você vai fazer o marketing da tua empresa se você não sabe quanto você precisa vender? Você fica à mercê de qualquer erro, de qualquer faturamento que vai acontecer aí, porque você não tem uma meta para bater. Então, pessoal, é muito importante que você tenha metas estipuladas. A meta de faturamento, ela deve estar alinhada com a tua meta de lucratividade e com a tua meta, o objetivo como empreendedor. Por exemplo, digamos que no final do ano você tenha vontade de fazer uma viagem, você tenha vontade de trocar de carro, você quer fazer alguma coisa aí que exige uma grana, né? Então, a tua meta de faturamento, ela tem que estar alinhada com o teu objetivo como empreendedor. Ah, se final do ano eu quero retirar 10 mil reais, você precisa alinhar as suas metas de faturamento para você conseguir fazer uma retirada de 10 mil reais. Isso, pessoal, é importante também para você conseguir manter o foco dentro da tua empresa, para você saber aonde você quer chegar, né? Para você ter aquela ideia, assim, um parâmetro para você calcular se você realmente está no caminho certo, tá? É como você, por exemplo, estar navegando sem uma bússola. Se você está em alto mar, né, sem uma bússola, você não sabe para que lado você deve ir. A mesma coisa acontece com a tua empresa. Da mesma maneira, quando você está indo viajar, está dirigindo e o painel do carro está todo apagado. Já imaginou você dirigir assim, com o painel todo desligado? Você não tem como saber a velocidade, não tem como saber quanto ainda tem de combustível, não tem como saber se o carro está com algum problema de mecânica, de injeção, de alguma coisa, porque não tem o painel ali para te dar essa sinalização. Então, é justamente isso, é você estar andando sem ter uma direção. Isso é quando você está trabalhando, quando você tem uma empresa e não tem metas de faturamento. Você não sabe para onde está indo, tá? Então, as metas são muito importantes para você ter esse direcionamento na tua empresa, para você ter um parâmetro de análise para identificar se você está seguindo o caminho certo, se você está indo para a direção correta. E claro, pessoal, nenhum planejamento, nenhuma meta de faturamento vai ser 100% cumprida no campo de batalha, porque a nossa melhor professora é a experiência. Então, quando você começa a colocar em prática o teu planejamento, as tuas metas, você começa a identificar se será possível você alcançar ou não. E muitas vezes, pessoal, um erro muito grande que acontece também é as pessoas, por exemplo, começam um planejamento, começam uma meta de faturamento, aí vê que está muito difícil, que não está dando certo, abandona o planejamento e não olha mais para ele. Isso é um erro bem grande. Por quê? Porque você gastou tempo para criar aquele planejamento,
dedicou tempo para imaginar o que você quer alcançar, para conseguir criar os seus objetivos e depois você abandona na primeira dificuldade. Então, pessoal, como eu falei, para você conseguir alcançar os seus objetivos no campo de batalha, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar problemas que precisarão ser resolvidos, né? Então, o planejamento é algo constante, ele deve ser sempre analisado no decorrer dos meses. Ellen, o que pode dar errado num planejamento financeiro? Tem duas coisas que podem dar errado. Ou você planejou alguma coisa muito fora do seu alcance, tá? Ou você errou na execução do planejamento. Vamos explorar um pouco mais isso agora. Por que isso pode acontecer? Por exemplo, digamos que você trabalha com produção de doces e salgados para festinhas. Se você programou que precisa faturar R$8.000 por mês, digamos, tá? Beleza, para faturar tudo isso, eu preciso ter X número de clientes. Só que para eu conseguir atender todos esses clientes, eu preciso de mais uma mão de obra. Então, eu vou precisar contratar um funcionário, ou 2, ou mais. Isso pode estar inviabilizando o teu trabalho. Então, isso você precisa analisar lá na hora do planejamento. Se você aumentar demais a tua venda, qual vai ser a despesa que vai aumentar junto com ela? O que você vai precisar mudar na tua empresa hoje? O que é hoje vai precisar mudar caso o teu faturamento aumente muito, caso a tua meta seja muito maior, né? Se você tem planejado que você quer 50 mil de lucro até final do ano que vem, 50 mil de lucro é mais do que a metade do que o MEI pode faturar. Então, você precisa sentar e pensar que se você quer 50 mil de lucro, você vai precisar vender mais que o limite de faturamento para fazer o dinheiro sobrar. E aí, o que acontece quando você vende mais que o limite? Você vai precisar passar da modalidade de MEI para ME. Então, esse tipo de alinhamento, esse tipo de planejamento, você já precisa ter em mente, já de acordo com o que você tem de meta objetivo para você, tá? Agora, quando você erra na execução do teu planejamento financeiro, o que acontece? É o que normalmente acaba acontecendo com a grande maioria das empresas. Quando você faz um planejamento, coloca um orçamento de gastos mensais, mas não acompanha os gastos, o teto de gastos que você determinou durante o mês. E aí sai pagando tudo quanto é coisa. Ah, precisou pagar isso, vai lá e gasta dinheiro com coisas que não estavam programadas no planejamento. É assim que você erra na execução do teu planejamento. É assim que você erra lá na hora de você colocar em prática. Quando você não se embasa no planejamento para fazer os teus pagamentos durante o mês. Então, o acompanhamento, pessoal, ele deve ser algo constante. O teu planejamento com a execução, você deve acompanhar os dois lado a lado. Isso é algo constante, não tem como escapar. Você precisa fazer isso sempre no decorrer da tua empresa, no decorrer dos meses, no decorrer do ano, tá? Uma coisa que facilita muito para você é, por exemplo, diluir a tua meta de lucro ou a tua meta de faturamento durante os meses, né? Então, você precisa ter um parâmetro um pouco menor para conseguir fazer a comparação mensal. Digamos que a tua meta seja os 50 mil até final do ano que vem. Divide os 50 por 12 e vai vendo quanto precisa sobrar por mês para você alcançar esse objetivo. Depois, você pode diluir isso por semana. Todas as semanas eu preciso vender X valor para conseguir alcançar esse objetivo no final do mês. Cria mini metas dentro dessa meta maior para você conseguir alcançar com maior facilidade. Quando a gente tem uma meta muito grande, parece que a gente nada e morre na praia, porque parece que não está alcançando. Então, diminui a tua grande meta em mini metas, para você ter aquela sensação de estar conseguindo, de estar alcançando os seus objetivos e continuar com aquele gás, né? Com aquela força de vontade de continuar sempre para conseguir alcançar aquele objetivo maior lá no final, tá? Então, essa é uma regra de ouro e essa é uma dica de ouro para você
que muitas vezes têm dificuldade de dar continuidade no planejamento, tá? Gente, estamos nos encaminhando aqui para o último erro, tá? Dos 7 erros que nós estamos abordando na live de hoje. E o último erro, né, o 7º erro, é justamente você deixar as finanças da sua empresa para depois. Esse é o pior erro que você pode cometer, tá? Pessoal, eu costumo dizer que a gestão financeira começa quando você começa a criar controles financeiros no seu negócio, tá? Então, muitas vezes a pessoa cria um controle de caixa e acha que não está fazendo nada, quando na verdade você já está começando, você já deu um grande passo, né? E como eu falei, repetindo, o controle de caixa é praticamente tudo, é toda a informação que você precisa para fazer todas as outras partes financeiras da sua empresa, tá? Mas deixar as finanças para depois, pessoal, adiar o que precisa ser feito desde o início da tua empresa vai ser muito prejudicial. Por quê? Porque quando você está começando, se você já começa fazendo gestão financeira, cuidando do dinheiro da empresa, você já vai começar da maneira certa. Agora, quando você começa e não sabe muito bem o que fazer, não busca informação, não busca ajuda, não procura um curso, uma mentoria, você sai fazendo tudo aos trancos e barrancos, o que vai acontecer? Primeiro, você vai fazer, aí segundo, você vai errar, e aí, em terceiro, você vai procurar ajuda. Só que muitas vezes, quando você vai procurar ajuda lá para frente, você já está com um problema muito grande. Ou muitas empresas já estão com endividamento muito grande. Então, pessoal, vocês precisam tomar iniciativa com antecedência. A melhor forma de não se endividar é você justamente evitar o endividamento, né? O melhor remédio para o endividamento é evitar, né? Evitar o endividamento. Então, assim, o financeiro do seu negócio é o principal gás para você conseguir manter o teu negócio em pé. Sem dinheiro, a tua empresa não sobrevive, tá? Então, não deixe as finanças para depois. Comece imediatamente. Ellen, mas eu já estou com a minha empresa faz tempo aberta. Hoje eu não sei bem o que fazer, o que precisa fazer. Mesmo que você esteja com a sua empresa aberta, você precisa começar. Por quê, pessoal? Porque em algum momento pode dar algum problema que você não vai conseguir identificar sem os devidos controles financeiros que você precisa ter, tá? Então não espera o problema acontecer para depois tomar uma iniciativa. Você precisa começar agora, implantar agora os controles necessários, fazer análise financeira, você precisa ter um controle de caixa agora, para que quando o problema possa vir a acontecer, você já vai estar preparado, já vai estar sabendo o que pode fazer dentro do teu financeiro, dentro da tua empresa, tá? Outra coisa, pessoal, muito importante isso, tá? Não adianta você achar que é só aumentar o faturamento que as coisas vão se resolver num passe de mágica, né? É como se fosse uma varinha de condão. Ah, vendi mais, pronto, tá tudo perfeito. Então, os meus problemas foram solucionados, né? Não, pessoal, não é bem assim. O que você precisa entender é que, por exemplo, quando você está com um problema de caixa na tua empresa, você pode estar cometendo erros de administração financeira. Porque muitas vezes, pessoal, não é só ter mais dinheiro que será a solução. Muitas vezes você precisa corrigir atos que você comete dentro da empresa, erros de administração financeira que você comete dentro da sua empresa. Então, primeiro, você precisa, em primeiríssimo lugar, aprender a dominar o dinheiro do seu negócio, é ter convicção de que está colocando dinheiro no lugar certo. Então, primeiro, você precisa ter uma boa educação financeira dentro da tua empresa, para daí sim você conseguir administrar mais dinheiro. Então, muitas vezes, a solução do teu problema não é vender mais, não é ter mais capital de giro. Muitas vezes a solução do teu problema é saber como administrar o dinheiro que você possui. E uma coisa que eu sempre falo, um ditado aí que eu sempre falo, o segredo não é o quanto você fatura, mas sim como você administra
o que você fatura. Esse é o segredo. Da mesma maneira como quando você trabalha de carteira assinada, se você ganha um aumento, muitas vezes a gente ganha um aumento e já começa a gastar mais porque ganhou um aumento. Então, gente, nem sempre o aumento do dinheiro que você possui é a solução. Muitas vezes o que você precisa organizar é a tua administração financeira, tá? E, gente, chegamos aí ao final da nossa live. Agradeço todos que estavam aqui presentes. Eu quero que vocês deixem os seus comentários, mandem aí suas dúvidas, se vocês tiverem alguma. Quero que vocês compartilhem também a live, se vocês gostaram do conteúdo, manda para algum amigo seu, compartilha, pede para ele vir para as próximas lives também, avisa que toda terça-feira tem live aqui, para a gente conseguir trazer cada vez mais pessoas aqui para o canal, para a gente conseguir fazer cada vez mais pessoas saírem da caixa, cada mais mês saírem da caixa e conseguirem fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Então, gente, uma boa noite para todos vocês, um grande beijo para todo mundo. Fico por aqui e até a próxima live.